Álgebra relacional é a linguagem formal para o modelo relacional, fornecendo um conjunto de operações para solicitação de recuperação de dados em bancos de dados relacionais. Particularmente, as solicitações ou consultas são especificadas por uma sequência de operações algébricas que podem ser executadas, resultando em uma nova relação contendo a resposta. Na verdade, o resultado de cada operação algébrica gera uma nova relação que pode ser reutilizada em outra operação, compondo uma sequência lógica que atenda à solicitação. Enquanto o SQL é uma linguagem prática e declarativa para especificação de consultas em bancos de dados relacionais, a álgebra relacional é uma linguagem formal e abstrata. No entanto, o SQL incorpora os principais conceitos da álgebra relacional. Existem diferentes tipos de operações algébricas, cada uma atuando sobre um número distinto de relações e realizando ações distintas sobre elas. A operação seleção filtra tuplas de uma relação R que satisfaçam a uma condição, descartando do resultado aquelas que não a satisfaçam. Consequentemente, o número de tuplas na relação resultante é sempre menor ou igual ao número de tuplas em R. O operador selecionar é representado pelo símbolo sigma, e a condição de seleção é uma expressão booleana contendo um atributo de R, um operador de comparação e um valor constante do domínio do atributo, ou outro atributo do mesmo domínio. Sendo que o operador de comparação pode ser igual, menor, menor ou igual, maior, maior ou igual e diferente. É possível especificar mais de uma condição conectando-as pelos operadores booleanos e, ou e não, formando assim um único bloco condicional. A figura apresenta uma operação de seleção sobre a relação professor, que filtra as tuplas em que o atributo sexo contém o valor f. Nesse exemplo, apenas duas tuplas obedecem à condição de seleção e dessa forma comporão a relação resultante. Nesse outro exemplo, a figura apresenta uma operação de seleção sobre a relação professor que filtra as tuplas de professores do sexo masculino que recebem salário maior que 3.000. Nesse caso, apenas uma tupla comporá a relação resultante. A operação seleção é uma operação unária e comutativa, podendo-se combinar uma sequência de operações em uma única operação com operadores conjuntivos. Importante ressaltar que as condições de seleção são aplicadas a cada tupla individualmente e não envolvem mais de uma tupla. A operação projeção filtra atributos de uma relação R, descartando do resultado aqueles que não foram especificados. Consequentemente, o número de tuplas na relação resultante é sempre menor ou igual ao número de tuplas em R, já que operações algébricas sempre eliminam tuplas duplicadas. O operador projetar é representado pelo símbolo π. A figura apresenta uma operação de projeção sobre a relação professor, que filtra os atributos nome e salário. Nesse exemplo, apenas esses atributos estarão presentes na relação resultante. Nesse outro exemplo, a figura apresenta uma operação de projeção sobre a relação professor, que filtra os atributos departamento e sexo nessa ordem. Reparem que, nesse caso, na relação resultante teremos duas tuplas repetidas, com departamento 1 e sexo n. Sendo assim, uma dessas tuplas será eliminada. A projeção é uma operação unária, mas não comutativa, sendo que um aninhamento de uma sequência de operações equivale à operação externa do aninhamento. Nesse ponto, vocês já devem ter reparado que consultas envolvem o encadeamento de sequências de operações algébricas. Basicamente, existem duas formas de se combinar as operações, usando expressão em linha, quando múltiplas operações são aninhadas, ou seja, colocadas umas dentro das outras, gerando uma única expressão algébrica, ou usando relações intermediárias, quando aplicamos uma operação por vez e criamos relações com resultados intermediários reutilizáveis. No primeiro encadeamento apresentado, a operação de seleção é colocada dentro da operação de projeção, formando uma única expressão em linha. Já no segundo encadeamento, uma relação intermediária A representa o resultado da operação de seleção e depois é utilizada como uma relação de entrada na operação de projeção. As duas formas apresentam o mesmo resultado, e a escolha por expressão em linha ou relações intermediárias
é uma decisão exclusiva de quem especifica a sequência de operações, podendo inclusive intercalar as duas formas para especificação de uma consulta. A operação renomear muda os rótulos de relações e atributos e é representada pelo símbolo ρ. É possível especificar um novo nome para a relação de entrada R, bem como novos nomes para cada um de seus atributos. A figura apresenta uma operação renomear sobre a relação professor, que altera os rótulos de professor para teacher, e de cada um dos atributos de professor para CPF, name, gender, salary e denom, respectivamente. Observe que o atributo CPF, apesar de especificado, não sofreu alteração e foi rerotulado com seu rótulo original. Isso porque a operação renomear demanda que toda a lista de atributos da relação seja especificada e na mesma ordem em que foram definidos. Alternativamente, podemos usar relações intermediárias para renomear relações e atributos. Na verdade, não estamos renomeando na prática, mas sim criando novas relações com novos rótulos para elas e seus atributos. No primeiro exemplo, a relação professor é renomeada para teacher, e todos os seus atributos são renomeados para CPF, name, gender, salary e denom, respectivamente. No segundo exemplo, projeta-se apenas os atributos nome e salário de professor, renomeando-os para name e salary. E no último exemplo, apenas professores do sexo masculino são selecionados para uma nova relação de nome man e os rótulos dos seus atributos são renomeados para CPF, nom, sex, sal e denom, respectivamente. Repare que dessa forma é possível renomear qualquer subconjunto de atributos. A operação produto combina tuplas de duas relações e é representada pelo símbolo x, ou vezes, representando multiplicação. A relação resultante possuirá os atributos de ambas as relações e todas as combinações possíveis entre as tuplas das relações. Consequentemente, o número de tuplas da relação resultante é o produto cartesiano entre o número de tuplas de cada relação. A figura apresenta uma operação de produto entre as relações professor e departamento. Observe que a relação resultante possui 7 atributos, os 5 de professor e os 2 de departamento, e 6 tuplas resultantes da combinação entre cada uma das 2 tuplas de professor com as 3 tuplas de departamento. A operação de produto, se associada à operação de seleção, equivale a uma operação de junção das relações. Tomando o exemplo anterior, se adicionarmos depois do produto uma seleção com a condição de igualdade sobre os atributos número, a chave primária de departamento, e departamento, a chave estrangeira de departamento em professor, eliminamos do resultado combinações entre tuplas de professor e departamento que não estão formalmente associadas. Dessa forma, temos apenas professores que trabalham em algum departamento. A operação junção, então, combina tuplas de duas relações a partir de uma condição, incluindo todos os atributos das relações, mas deixando de fora tuplas que não respeitem tal condição, ou que os valores dos atributos usados na condição sejam null. Na figura, a junção entre professor e departamento, com a condição de igualdade sobre os atributos número, a chave primária de departamento, e departamento, a chave estrangeira de departamento em professor, resultará numa relação equivalente à relação do exemplo anterior. Equijunção é um nome dado a uma operação de junção em que a condição de junção envolve somente operadores condicionais de igualdade. Uma junção natural é uma equijunção automática entre atributos de mesmo rótulo em duas relações distintas, e é representada pelo símbolo asterisco. Cabe ressaltar que os atributos devem pertencer a um mesmo domínio de dados. Por exemplo, se realizarmos uma junção natural entre professor e departamento, que possuem um único atributo com o mesmo rótulo, no caso o atributo nome, a equijunção entre eles será efetuada e, no caso da figura inferior apresentada, a relação resultante não terá nenhuma tupla, já que nenhum nome de professor é igual a nenhum nome de departamento. Frequentemente, duas relações apresentam atributos com o mesmo rótulo. Nesse caso, ao juntarmos as duas relações, teremos na relação resultante dois atributos de rótulos iguais. Para evitarmos esse tipo de problema de ambiguidade,
é necessário renomearmos um dos rótulos antes da junção, como ilustrado na figura apresentada. Reparem que tanto o atributo nome de departamento quanto a própria relação departamento foram renomeados para denome e A, antes da junção com a relação professor. A operação agregação agrupa tuplas de uma relação usando alguns atributos, denominado atributos de agregação, e aplicando funções de agregação para agrupar alguns ou todos os atributos remanescentes, sendo que tanto os atributos de agregação quanto as funções de agregação farão parte da relação resultante. O operador agrupado é representado pelo símbolo gama. No entanto, outras notações podem ser encontradas na literatura. Cabe ressaltar que tuplas com valores null em atributos usados na função de agregação são desconsideradas do agrupamento. São 5 as funções de agregação. Count, ou contar, que conta o número de tuplas que foram agrupadas para os atributos de agregação. Sum, ou somar, que soma os valores do atributo utilizado na função. AVG, ou média, que calcula a média dos valores do atributo utilizado na função. Min, ou mínimo, que calcula o valor mínimo dentre os valores do atributo utilizado na função. E max, ou máximo, que calcula o valor máximo dentre os valores no atributo utilizado na função. Ressalta-se que se a função de agregação não for renomeada, o nome do atributo resultante será o nome da função concatenado ao nome do atributo usado pela função. No exemplo apresentado na figura, a operação de agregação sem a especificação de atributos de agregação e usando as funções contar sobre CPF e somar sobre salário, resultarão numa relação contendo o número de instâncias da relação professor e a soma dos salários dos professores. Já nesse outro exemplo, o atributo de agregação sexo é utilizado para agrupar tuplas da relação professor, e a aplicação das funções de agregação soma e média sobre salário resultarão no total e média salarial de professores por sexo.